lives. Então vamos nessa, olha só. A gente vai começar com a definição de ciúmes, tá? Então assim, o que é o ciúme? Né? Essa emoção assim que deixa a gente tão desnorteada, tão fora de si. O ciúme é uma paixão direcionada contra a ameaça de traição ou abandono, tá? Então ela ocorre quando o quê? Quando nós achamos que esse relacionamento que a gente julga especial, importante, muito valoroso pra gente, ele está sob ameaça. Então toda vez que eu sinto que esse meu relacionamento está ameaçado, eu sinto ciúmes. Esse é o gatilho para o meu ciúmes acontecer, tá? E esse ciúmes, ele sempre está relacionado a 3 pessoas, ok? Essa terceira pessoa é a ameaça. É a ameaça que aparece. Então, muitas vezes, as madrastas falam assim, as discípulas falam, eu tenho ciúme do meu enteado, eu tenho ciúme da ex. Na verdade, não. Na verdade, vocês têm ciúmes do super fofo. E tanto o enteado, quanto o ex, quanto o terceiro, seja lá qual for a relação de ciúme que você tem, tá? Essa terceira pessoa é a ameaça. Mas a fonte dos seus ciúmes é o seu esposo, é o super fofo, tá bom? Isso é uma coisa que é bom a gente esclarecer. Outra coisa, o ciúme é uma mistura de muitos sentimentos, tá? Você, quando está com ciúme, você experimenta raiva, você experimenta ansiedade, você experimenta medo, você experimenta confusão, excitação, impotência, aquela sensação de impotência, de você olhar, ver aquela situação ali e achar que não tem nada para fazer, e por conseguinte também você vai sentir tristeza, tá? Então então a gente tem que entender que o ciúme ele sempre vai ser ativado quando essas nossas relações afetivas especiais a gente sentir que elas estão sendo ameaçadas de alguma forma. Então, se uma relação que é muito especial para mim está sendo ameaçada de alguma forma, eu vou sentir ciúmes. E é bom vocês entenderem que o ciúmes, ele não é somente só relacionado a homem e mulher, a relacionamento amoroso. Existe ciúme dentro do trabalho, existe ciúme entre irmãos, na família, existem ciúmes de amizade. Então, existe uma série de tipos de ciúmes, tá? Então, isso é importante a gente notar também, ok? Então, o ciúme, eu quis trazer para vocês, eu vou trazer para vocês agora uma perspectiva aí da psicologia evolucionista. Por quê, Fiano? Para que você entenda de onde vem os ciúmes, tá? Com o único objetivo de que você desmistifique essa emoção que muitas vezes te envergonha, que te gera desconforto por você sentir. Você precisa entender que essa é uma emoção humana, tá? Que é comum. E como é que ela funciona dentro da sua mente, como é que ela chegou até aqui, como é que ela evoluiu. Então a gente vai falar rapidinho sobre a perspectiva evolucionista para que você entenda, tá? Então Darwin, né, nos ensinou que a história de todas as espécies é a luta pela sobrevivência, tá? Então ciúme, ele sempre tem a ver com proteção e sobrevivência, tá? Então, olha só. Pensa nos nossos ancestrais lá atrás, tá? Eles eram ameaçados por fome, eles eram ameaçados por ataque de estranhos, tinha assassino, antigamente eram as tribos, e as tribos eram bem coesas, então assim, às vezes tinha ataque de tribo para tribo, por conta de recursos, porque os recursos eram muito limitados naquela época. Então havia uma batalha. A verdade é que naquela época, na época dos nossos antepassados, lá atrás, nos primórdios, onde tudo isso aconteceu, a vida era uma verdadeira batalha desde o nascimento, tá? E essa batalha era geralmente feita entre uns e os outros, né? Então entre aqueles membros. Então sobrevivência, naquela época ali, era sobrevencer na competição. Realmente, você lutava ali pela sobrevivência. Quem fosse mais forte, quem fosse mais bem sucedido na competição, sobrevivia, tá? Então essa competição existe entre irmãos, atualmente, tá? Você tem competição entre irmãos, tem competição entre colegas de trabalho, entre amigos mesmo, tem competição entre pretendentes sexuais, existe isso, né? Então você sai com uma amiga, você olha uma pessoa, então essa competição existe até hoje, né? E é sempre relacionado a isso, essa questão da limitação de recursos, dessa nossa visão de limitação de recursos. Então o ciúme, ele evoluiu, né? Ele veio como um reconhecimento dessas ameaças. Então eu sinto ciúmes, né? Ele é um reconhecimento primordial dessas ameaças, tá? Ele é uma estratégia que evoluiu para nos proteger. Então eu sinto ciúme por quê? Porque eu vejo que algo especial meu está sendo ameaçado e eu quero proteger aquilo ali, tá? Então,
eu preciso entender que no nosso mundo de hoje, isso foi lá com os nossos antepassados, onde naquela época fazia todo sentido, porque lá eles lutavam pela sobrevivência, lá existia realmente limitação de recursos. Hoje em dia, a gente não tem limitação de recursos, tá? Então, esse modelo evolutivo que eu trouxe para vocês é para que vocês possam entender, ajuda você a compreender por que essa paixão do ciúme, ela é tão poderosa e ela é tão intensamente emocional. Tá? Só que, entretanto, a gente tem que saber o seguinte, no nosso mundo de hoje, esse tipo de ciúme, esse tipo de emoção pode destruir um casamento, pode afastar irmãos, pode acabar com amizades, tá? Então, a grande questão é o seguinte, se você tem vergonha de ter ciúme, se você se sente inferiorizada, se você se sente desprestigiada, se você tem vergonha, eu quero que você saiba o seguinte, você não está sozinha. A evolução, ela incluiu o ciúme na natureza humana. Então, é uma emoção que foi selecionada aí durante a evolução. Bebês sentem ciúmes, animais sentem ciúmes e os ciúmes aparecem em várias outras culturas. Então, é uma emoção humana, como qualquer outra. Então, não é vergonha, ela faz parte da nossa natureza e todo mundo é suscetível a sentir ciúmes, tá? Todo mundo, quando vê algo seu, valoroso, especial, que é ameaçado, é suscetível a sentir ciúmes, ok? Famílias reconstituídas, então, acontece ciúme demais. O ciúme é muito comum nas famílias reconstituídas. Por quê? Porque tanto a esposa, nós madraças, né, temos um relacionamento afetivo especial com o nosso esposo e muitas vezes a gente vê ele ameaçado, né? A gente vê que a gente está perdendo um pouco ali do nosso espaço. Os filhos, a mesma coisa, tá? Então, é importante a gente ter essa visão que o mesmo sentimento que nós temos de ciúme do nosso esposo, os filhos também têm. Porque quando ele sai lá daquele casamento com o pai, com a mãe, casamento nuclear, ali onde eles todos são uma tribo, ali dentro daquela tribo, e às vezes, olha só, dentro da mesma tribo acontece ciúme. Mas, em geral, naquela tribo ali, não há essa concorrência, né? Na mesma tribo. E aí, quando ele vem para dentro da sua casa, que é uma nova família, aí ele se sente ameaçado naquele relacionamento que é especial, que é o relacionamento com o pai. Então, assim como você sente ciúmes, o filho sente ciúmes também, e a ex-mulher também pode sentir ciúmes de ver o relacionamento dela com o filho, que é um relacionamento especial, ameaçado, por exemplo, pelo seu relacionamento, você, madrasta, com o filho dela. Então, você percebe que nas famílias reconstituídas, o ciúmes é muito comum. E a partir desse momento que você entendeu toda essa perspectiva da psicologia evolucionista e esse breve histórico que eu passei para vocês, vocês vão ver que está todo mundo suscetível, é comum, e aí eu preciso ter essa compreensão, né? Porque eu quero que o meu ciúme seja validado, mas os outros envolvidos também sentem ciúmes e você precisa entender. Muitas vezes o comportamento do seu enteado é um comportamento que tem por trás o ciúme como motivação. O comportamento da ex é um ciúme que tem por trás o ciúme como motivação. Então a gente precisa abrir esse escopo para entender como é que as pessoas se comportam. Carol, Laís, beijo para todas, Jô, beijo aí, tá? Então olha só, o ciúmes é comum, é da natureza humana, e aí, Fiamma, quando é que esses ciúmes viram um problema, tá? Então olha só, quando o seu ciúme ele está ativado, é como se o seu sistema ativasse o modo de ameaça. Então, há uma ameaça presente, né? E aí, você que vai identificar qual é. Tem gente que se sente ameaçado com os enteados quando chegam em casa, tem madrasta que se sente ameaçada com a ex, que a ex, a relação ali do marido com a ex gera um certo ciúme. De alguma forma ela se sente ameaçada com aquele relacionamento. Então existem várias formas. E até se você não é nenhum desses casos, mas você tem ciúme de um colega de trabalho, ou você tem ciúme de um amigo, enfim, qualquer tipo de ciúme funciona dessa forma, tá bom? Então, meu ciúme está ativado, eu ativo o meu modo de ameaça, tá? E aí essa ativação sempre, ela tem a ver com as próprias crenças que compõem a sua estrutura cognitiva. O que são crenças, gente? Crenças são aquelas verdades, aquelas afirmações que você fala que vem dentro de você. Como, por exemplo, poxa, todo homem trai, né? Pô, amar é sofrer. Outra coisa, poxa, eu sou especial. Então,
Se de repente eu vejo o meu esposo ali com a filha e me rejeitando, me trocando pela filha, ele coloca em questionamento aquela minha crença que eu acho que eu sou especial. E aí ele me trata como se eu não fosse tão especial. Então existe aí um problema. Então olha só, então são essas crenças que compõem essa nossa estrutura cognitiva que fazem com que essa ativação dos ciúmes aconteça. Então o que você vai precisar fazer? Investigar quais são essas crenças. Claro que a gente não vai poder mergulhar nisso aqui, mas aqui você vai ter uma noção por alto de como isso daí funciona, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo de crença. Você acredita que não é tão interessante para ser amada. Isso pode ser uma crença que permeia seus pensamentos. E é bom vocês observarem porque é o seguinte, Step Mamas, muitas vezes nós não temos consciência das nossas crenças, tá? E é por isso que elas aprontam, porque elas estão aqui dentro da nossa mente inconsciente, direcionando nossas emoções, nossos comportamentos, e a gente muitas vezes nem tem noção. Por isso que o autoconhecimento ele é extremamente importante, porque no autoconhecimento você mergulha nessas questões. Você vai entender suas crenças, você vai trabalhar isso profundamente, né? Não em uma hora aqui, que é impossível você fazer um trabalho desse em uma hora, mas por isso que ele é tão importante o autoconhecimento, para você destrinchar cada uma delas, tá bom? Outra crença, sou inferior a outras pessoas. Ou essa que eu falei para vocês, eu sou muito especial, né? Então, quando meu esposo se comporta como se eu não fosse, aquilo ali me faz ficar em conflito. Peraí, eu sou especial, mas ele não está me tratando como eu sou especial, gera em mim um incômodo, um conflito, e aí eu ativo o meu ciúme, tá bom? Então, você pode ter várias crenças dentro da sua estrutura cognitiva, várias crenças que fazem com que o seu ciúme seja nutrido, tá? E fazem também com que esse ciúme atinja uma proporção disfuncional. Aí você fala, caramba, Fia, mas como é que eu sei que a proporção, que o meu ciúme ele é disfuncional? Como é que eu sei que atingiu esse nível? É simples. Quando o seu ciúme começa a causar prejuízos para você. Quando começa a causar prejuízos na sua casa, nos seus relacionamentos, quando começa a te gerar mal-estar constante. Então, quando ele gera prejuízos, é aí que você sabe que o seu ciúme é disfuncional. Para você que está aqui, eu vou fazer a pergunta, você responde aí com sim, tá? Esses ciúmes hoje, os ciúmes que você está vivendo, te gera desconforto, te gera prejuízos ou não? Sim ou não? A Mari colocou aqui, sofro desse mal, sou muito especial e quando não reconhece me sinto ameaçada. Perfeito, Mari, isso é uma crença também que a gente tem, tá? Então, assim, a pessoa que tem... Aí a gente vai precisar, né, como a Mari fez muito bem essa avaliação aí da crença dela, é muito importante quando a gente tem essa autoconsciência, tá? É muito importante quando a gente entende dessas coisas, porque aí fica mais fácil lidar, fica mais fácil manejar essa emoção, porque aí eu sei o que está acontecendo, né? Poxa, eu tenho essa crença, está acontecendo aquilo, meu mal-estar é isso, então eu não fico refém daquela emoção, eu consigo manejar, tá? Mulheres sem tabu não têm ciúmes, que maravilha! Show de bola. Uma pessoa que sente ciúme, gente, ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade dessa pessoa que tem ciúmes? Ela tem a necessidade de ter a certeza. Certeza, tá? Então, qual é a certeza que essa pessoa quer? Ela quer ter certeza que ela não vai perder essa relação tão especial e tão importante para ela. Ela quer ter a certeza de que ela não vai ser traída, por exemplo. Ela quer ter a certeza de que ela será amada. Então, a pessoa que sente ciúmes, ela busca certeza, tá? E a partir disso, essa pessoa, em busca dessa certeza, ela se torna uma investigadora. Olha que coisa, né? E a gente sabe que as redes sociais, elas são um campo muito fértil para investigação. Né? Assim, já conversei com várias madrastas que se tornam assim, elas ficam reféns mesmo das redes sociais, então elas stalkeiam, elas olham, elas veem onde o superfofo está curtindo, ela vê, por exemplo, se a família postou uma foto de um evento com a ex, onde ela não foi chamada, e aí postou uma foto com a ex e não postou uma com ela. Então as redes sociais realmente, elas dão muito pano para manga nesse aspecto, porque é onde as pessoas às vezes ficam refém ali, stalkeando, conseguem informações umas das outras, e isso daí realmente fomenta mais essa emoção, tá? Então, a partir desse comportamento aí de investigação,
além de ficar investigando, stalkeando, querendo descobrir, a pessoa ela adota também um comportamento de verificação. Ela quer ter o intuito de ter a certeza daquilo ali que ela está buscando. Nada a ver comigo, mas olha, estou chocada com essa fala, né, Mari? Não fique chocada, Mari, porque isso daí é mais comum do que você imagina. Eu não sei se você já estava aqui quando eu falei da natureza humana aí do ciúme, tá? Não é vergonha não ter ciúme, inclusive o ciúme, né? A gente vai falar ali depois, né, da parte positiva. Às vezes as pessoas se orgulham de não ter ciúmes, tá? Mas ciúmes é uma emoção extremamente humana. Perfeito, perfeito. É isso aí. Você nunca será feliz no amor porque tem instinto predador. Meu Deus, gente. Aí é aquela história, né? Às vezes a gente usa umas frases, a gente escuta algumas coisas e acopla naquilo ali, torna aquilo ali verdade na nossa vida. Então tudo que a gente escuta, que a gente vê, né, não é necessariamente um fato. A gente pode escolher se a gente vai aceitar aquilo ali ou não. Então a gente tem que ter muita atenção nisso aí, tá? Então então você vai adotar aquele comportamento de verificação com o intuito de ter certeza. Você quer ter a certeza, né, daquelas coisas que você supõe. E aí, o que a pessoa faz para ter certeza? Além de investigar, além de ficar ali stalkeando, ficar refém, ficar horas nas redes sociais, ou até no próprio WhatsApp do marido, pega o telefone do marido, olha tudo aquilo ali, o que a pessoa faz? A pessoa também passa a questionar, a interrogar o outro. Então, além de estar investigando, deixa eu virar um pouquinho aqui que mexeu, além de estar stalkeando, depois ela vai fazer as conferências com o marido, né? Aí ela vai ligando os pontos, né? Vira uma verdadeira Sherlock Holmes, né? Não, deixa eu ver, vou perguntar aquilo para ver se bate com aquilo, e aí vira aquela loucura. Fica com aquela mente ali de detetive, tá? E aí o que ela passa a ter, né? Nesse processo todo, ela começa a passar a ter um foco especial para as evidências de que as suposições que ela tem são verdadeiras. Então, por exemplo, se eu suponho que o meu ex está conversando demais ali com a ex, ou se eu suponho que o meu fofo, ele valoriza mais a filha, o relacionamento com o filho do que eu. Eu estou com essa crença, eu estou com essa verdade na minha mente. Então, o que eu vou fazer? A partir do momento que eu tenho uma verdade, eu tenho uma crença na minha mente, da qual eu estou refém, eu vou dar um foco. Essa crença vai fazer com que a minha mente dê um foco especial para as evidências que confirmem aquela suposição ali como verdadeira, que é aquele processo de racionalização. Então, tudo que eu vou atrás vão ser coisas que eu vou atrás para confirmar aquela suposição e, além de dar um foco nisso, eu começo a ignorar também outros fatos. Eu começo a ignorar pontos positivos do meu relacionamento, pontos positivos do comportamento do meu marido, pontos positivos do relacionamento dele comigo, da consideração dele comigo, do amor dele comigo, porque eu sou obcecada em comprovar aquela minha evidência. O meu foco está só nisso, em comprovar essa evidência, tá? Então, eu esqueço tudo. E aí eu começo a desconsiderar as coisas que são extremamente importantes no meu relacionamento e fico doente, cega, em comprovar aquilo ali. Isso daí é um fenômeno mental que acontece, é um processo que acontece, é um padrão de comportamento que a gente tem nesse momento e tudo isso acontece quando o ciúme é ativado, tá? Então, qualquer coisa vai se tornar uma grande evidência das suas posições. Por exemplo, o esposo... hoje eu tive até uma madrasta me procurou no direct, né, e até postei aí o caso dela, que ela ia jantar com o esposo, só que aí o esposo pediu a comida e não comeu a comida, levantou e falou que ia comer a comida com a filha. E ia comer a comida com a filha, ia abraçar, ia beijar, assim como ele fazia com ela também. Houve essa comparação, né, e isso, certamente, assim, ativou de forma muito violenta o ciúme dela, ela ficou em crise, ficou triste, ficou chateada, tá? Então é aquela história, tudo confirma. Por exemplo, o questionamento que eu fiz para ela, se o super fofo tivesse dito apenas para ela o seguinte, olha, ela falou, você não vai comer, amor? Se ele tivesse respondido assim, não vou comer não porque eu não tô com fome. Não ia falar nada, que ia jantar com a filha, ia embora se ele fosse jantar. Ela não ia ter problema nenhum.
Entendeu? Então, é aquela história. Tudo passa a ser uma comprovação da evidência. E aí é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Pelo meus ciúmes de insegurança, fiz da vida do fofo um inferno e quando mesmo diante de tudo ele escolheu ficar comigo. É isso aí. É isso aí, Mari. Mas que bom que você teve essa consciência, né? Que bom que você teve essa consciência. Isso que é importante. E aí, minha gente, quando a gente entra nesse processo, o que acontece, meninas? Comportamentos desgastantes para ambos, né? É desgastante tanto para você que sente ciúmes, né? Tanto para nós madrastas, quanto para a pessoa que ela é a fonte desse ciúme, que no caso aí é o super fofo. Por que é desgastante para ele? Porque esse super fofo, ele precisa estar o tempo inteiro se justificando ou se defendendo de algum tipo de acusação que você faz. Ah, você não me valoriza, você não gosta de mim, você só dá atenção para sua filha, eu não sou especial, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e aí vira um desgaste completo, porque isso é o tempo inteiro, tá? E o desgaste fica completo. Então, o relacionamento fica pesado, é aquela história. O foco fica todo para conflito, o foco fica todo aquela história, né? É o copo meio cheio, meio vazio. Eu só tô vendo ali naquele relacionamento agora o que não funciona, o que eu não tenho, né? E o que tá dando errado ali. Então eu não vejo mais nada, tá? Tá tranquilo até aí, gente? Tô correndo muito. E aí, meninas, como resolver? Como resolver? Eu tô passando um pouco mais rápido porque a live só pode ser 1 hora de live, tá? E aí eu não quero ser pega aqui de surpresa, acabar e fechar. Tá bom? Que bom, Joyce, fico feliz. Então, olha só. Como que a gente vai resolver essa questão dos ciúmes, então, meninas? A gente vai finalizar, depois vocês fazem as perguntas. Se tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo até dar o horário certinho para a gente não ficar apertada, jogando muita coisa em pouco tempo, senão acaba que vocês não absorvem, tá? Então, como resolver? Então, primeiro de tudo, eu preciso ter a compreensão dos ciúmes, tá? O que é essa compreensão dos ciúmes? Eu preciso investigar o histórico dos meus relacionamentos sob a ótica do ciúme. E aí, meus relacionamentos desde a infância, tá? Até a vida adulta. E aí, sob a ótica de ciúmes. Como é que era meu relacionamento? Como é que era eu quando criança? Né? Muitas vezes, você pode ter vindo de uma família que validava o ciúme, né? Às vezes tinha ciúme entre irmãos e a sua família validava essa questão do ciúme. Então, para você, sentir ciúme virou uma coisa normal. E aí você vai dando seguimento. Por exemplo, na adolescência, de repente você teve um namorado, né, que adorava essa questão dos ciúmes, né, e que amava quando você fazia, enfim. Será que você teve algum tipo de reforço relacionado a ciúmes? Então é muito bacana você fazer primeiro essa investigação em todo o seu histórico de relacionamento, desde a infância até a vida adulta, os relacionamentos especiais que você teve, tá? Os principais relacionamentos que você teve e ver como é que era seu comportamento sob a ótica do ciúme. Observe isso e faça as anotações disso daí, tá bom? Outra coisa que faz muitas vezes a gente abraçar o ciúme, né? Se apegar nele. É a questão de seguinte, que quando o ciúme está ativado, quando o nosso ciúme está ativado, a gente tem uma ideia de que a gente está se protegendo. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês lá sobre a psicologia evolucionista, tá? Que o ciúme é uma emoção ligada à proteção e sobrevivência. Então, isso tudo são processos inconscientes, Step Mama. Então, se o meu ciúme está ativado, a primeira ideia que vem é o seguinte, eu estou me protegendo. Então, à primeira vista, inicialmente, eu abraço o meu ciúme porque eu acredito que ele está sendo importante para mim. Ele está sendo positivo. Então, eu tenho, primeiramente, essa falsa percepção de que aquele ciúme ali está me protegendo. A Laís falou que o enteado disputa a atenção do pai. Perfeito, Laís. Você viu que eu expliquei no início? Que o ciúme é uma emoção normal e que é gerado em relação a um relacionamento especial. Então, assim como você pode querer disputar a atenção do seu esposo, que é um relacionamento especial, afetivo, importante para você, o filho também pode sentir ciúmes. Isso daí é comum, isso é normal, tá? Então, a princípio você tem essa ideia, então, de que o ciúmes, ele é positivo. Então, você abraça ele aí, né? Você acha que o ciúme está te protegendo, né? Então, você aceita ele, você nem reflete. Você deixa aí entrar no automático e aceita ele e começa a agir segundo ele.
ok? Porque uma coisa é o seguinte, gente, sentir ciúmes é comum, é normal. Sentir ciúmes é uma coisa. Agir sob influência dos ciúmes é outra coisa, tá? Então, nossos sentimentos podem não produzir nada se a gente souber como manejar. Então, ciúmes é um problema? Não, não precisa ser necessariamente um problema. Ciúme pode ser apenas um alarme, ok? Vira um problema quando eu começo a me comportar segundo o ciúme. Aí isso pode virar disfuncional e gerar prejuízos para mim, tá bom? Então, além disso, além de você fazer esse histórico aí que eu falei para você, primeiro, fazer um breve histórico aí dos seus relacionamentos sobre a ótica de ciúme, tá? Segundo, entender que inicialmente você vai ter essa tendência a achar que aquele ciúmes ali tá te protegendo, que ele é positivo, mas isso é uma percepção automática, porém distorcida, por que não, tá? Porque você não está mais lá na selva africana, você não está lá mais naquela época onde nossos antepassados viveram, você está agora num mundo aqui moderno e atual, onde não há limite de recursos, e você não está aí tendo que lutar pela sua sobrevivência, tá? Mas isso é um comportamento instintivo, tá bom? E aí você tem as crenças, tá? Você tem crenças sobre você mesma, você tem crenças sobre o outro, que isso daí inclui o quê? Seu esposo, né? Você tem crenças sobre como seu esposo deveria se comportar, você tem crenças sobre como a ex deveria se comportar, você tem crenças sobre como o enteado deveria se comportar. Ah, eu acho que, poxa, criança não tem que entrar no quarto de casal, eu acho que a ex não deveria deixar o menino jogado aqui o tempo todo, devia cuidar mais do filho, eu acho que o filho não deveria tá o tempo inteiro agarrando o pai, abraçando o pai, se enfiando no meio, tirando a minha mão. Então você tem essas crenças. Você tem crenças sobre você tem crenças sobre o outro e você tem crenças sobre o seu futuro, que é o que a gente chama aí da tríade cognitiva, tá? E aí, a depender dessas crenças que você tem sobre você, sobre os outros e sobre o futuro, o seu ciúme ele pode se tornar desproporcional. Ok? Então, isso é uma coisa também que vale a pena investigar. É como eu sempre falo para vocês, dentro de um processo de autoconhecimento, você aprofunda nisso, você destrincha essas questões. Eu entendo que muitas vezes sozinha é complicado fazer isso, mas eu estou falando aqui para você e depois, se você tiver interesse aí, você corre atrás, tá bom? Outra coisa, o que fazer, tá? Então, nós temos duas questões em relação ao ciúme, tá? Primeiro, é a aceitação e segundo é a validação. O que é a aceitação? O que é eu aceitar o ciúme? Primeiro eu aceitar isso, que o ciúme é comum, que ele faz parte de uma relação que é importante, tá? Então, muitas vezes as pessoas se envergonham de dizer que tem ciúmes, as pessoas se constrangem, se sentem humilhadas. Várias vezes em sessões a pessoa fala, poxa, sabe, é uma vergonha, eu tenho até vergonha de falar isso pro meu parceiro, pro meu esposo, porque quando eu falo, eu sou atacada, eu sou xingada de neurótica, de doente, de louca. Então, geralmente é esse feedback que a pessoa tem. Então, isso faz com que ela fique envergonhada, não tem jeito. Então, o que a gente tem que entender? Aceitar. O ciúme, ele é uma emoção como outra qualquer, faz parte da natureza humana, até bebês têm ciúmes, até animais têm ciúmes, e se você sente ciúmes, isso significa que você está fazendo parte de uma relação que é importante, que é profunda para você. Você sabia que tem muitas pessoas que, para se proteger de emoções como essa, elas ficam mantendo relacionamentos sempre superficiais, tá? Então, muitas vezes as pessoas se mantêm superficiais e aí, né, um relacionamento superficial em que você não investe tempo e nem emoção, muitas vezes não te gera ciúme. Eu tenho certeza que você já teve relacionamentos na sua vida que não te despertavam tanto ciúme. E aqui eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento, tá? Então, certamente você já teve relacionamentos assim, em que você não tinha. Então, são relacionamentos que ficam ali no superficial, que muitas vezes eu não me aprofundo, que o custo do investimento, o meu custo emocional é muito baixo. Então, eu não ligo. Eu não me sinto ameaçada de perder aquilo ali. Mas quando eu sinto ciúmes de alguém, significa que esse alguém, ele é muito importante para mim. Então, esse é o primeiro ponto positivo do ciúme, né? De que ele existe porque eu tenho uma relação especial, eu tenho um vínculo profundo com aquela pessoa ali.
aquela pessoa é importante para mim. E isso é uma coisa positiva e é uma coisa rara, porque não é com todo mundo que a gente desenvolve esse tipo de vínculo, né? Então a gente precisa, muitas vezes, explicar para o nosso marido, olha, sinta-se feliz, né? Porque eu tenho ciúme de você. Porque isso é fruto de uma relação que é especial e é importante. Só pessoas que investem emocionalmente num relacionamento se sentem dessa forma, tá? Então você pode estar argumentando e se defendendo, não precisa se defender, mas esclarecendo para o Superfofo, que o Superfofo não participa de lives como essa, tá? Então ele fica, claro, ó, lá embaixo no conhecimento, enquanto você está aqui, né, se desenvolvendo sempre mais, tá bom? Então, a primeira questão é essa. E a segunda questão é a validação. O que é validar, Fiamma? Como é que eu vou fazer essa validação? Validar que o ciúme é difícil para você e é difícil para outra pessoa também. A pessoa que sente ciúme, ela se sente envergonhada. Você pode perguntar para qualquer pessoa que sente ciúme se ela gosta de sentir ciúme. Ela vai te dizer que não. Que a coisa que ela mais queria na vida era se sentir segura, era ter autoconfiança. Ela muitas vezes confunde a questão do ciúme, né, com a autoestima, né? Mas a questão do ciúme tem muito a ver com isso, com a ameaça. Eu tenho medo de perder algo que é importante para mim. Tem pessoas que têm uma boa autoestima e sentem ciúmes, tá? Muitas vezes, a pessoa fulana tem ciúme porque tá com a autoestima baixa, fulana tem ciúme porque é fraca, é neurótica, é maluca. Não existe nada disso, tá bom? Então, ciúme, ele é difícil para você, ele é difícil para o outro, que é a fonte do seu ciúme, que é no caso o Superfofo, e a gente sabe que a pessoa que sente ciúme gostaria muito de se sentir segura. Enteada nunca gosta de nenhuma criança se aproxima de nós, quanto mais estreito laço, mas ela arruma defeitos. Ciúmes, Mari, ciúmes. E aí você se sente, né, e você olha assim e vê, né, ela tem um relacionamento, né, esse relacionamento é especial, né, para ela. E isso é um ponto positivo, né, do ciúme. É claro que a gente não quer ser fonte do ciúme do outro, porque a gente sabe que o ciúme gera sofrimento. Mas a gente olha com empatia para aquela pessoa e não com raiva e com julgamento, né? O olhar muda, o olhar é outro, né? Então eu vou ter empatia por aquela pessoa e não aquele olhar de julgamento, aquela crítica, né? Ai, que pessoa complicada, ou que criança difícil, que não gosta de ninguém, ou que criança, né? Então a gente muda o nosso tom quando a gente entende o contexto, como as coisas realmente acontecem, tá bom? Outra coisa, a gente precisa criar, estamos na resolução, tá? Então, vamos aí recapitulando, aceitar, que faz parte que é uma emoção humana e faz parte de uma relação que é importante, e validar. O ciúme é difícil para você, é difícil para o Superfofo, e as pessoas sentem-se muito envergonhadas e sofrem. Quem sente ciúme, sofre. Então, a gente precisa validar a pessoa, acolher a pessoa e ter um outro olhar, tá bom? E aí, o que a gente precisa também? Criar uma dissonância entre o que é pensamento e o que é a realidade dos fatos, tá? Porque a gente precisa entender o seguinte, nem todo pensamento é real, nem todo pensamento é fato, concorda? Que nem tudo que você pensa é verdade? Ou você acredita que todos os seus pensamentos são verdadeiros? Me conta. Ou você acredita que o seu mapa é o território, que as suas verdades são as verdades do planeta, né? Será que você acredita nisso? Ah, Fiamma, às vezes sim, eu entendo, eu sei. Eu também, às vezes, a gente cria as nossas verdades e quer que elas sejam a lei universal. Mas a grande verdade, minhas queridas, é que não é, tá? Um pensamento, ele é só um pensamento, ele não é necessariamente a realidade dos fatos. Então, a gente precisa ter uma noção. E para que vocês entendam isso, eu vou trazer uma analogia aqui da ambulância para vocês. Olha só, se você está lá no trânsito dirigindo e, de repente, vem aquela ambulância com aquela sirene, qual é a primeira reação que a gente tem no trânsito quando toca uma sirene, quando toca uma ambulância? Não é? A gente não encosta o carro, não para, fica quietinho ali, paradinho e espera aquela ambulância passar. E depois que aquela ambulância passa, o que a gente faz? A gente retoma o nosso caminho e fica tranquilamente. Não é isso? Então, olha só. Sabe essa pessoa que quando a ambulância passou, parou o carro, esperou a ambulância? É a pessoa que consegue fazer o manejo do ciúme, tá? A pessoa que é ciumenta, ela vai ser o quê? O carro que escuta a sirene, a ambulância passa, ela corre atrás da sirene. Então, ela tá lá. Vou atrás da ambulância, vou atrás. Você não precisa. Exatamente o que a Mari falou. A Mari tira o carro. Então, Mari, o ciúme é isso. O ciúme é como se fosse uma ambulância que está ali no trânsito passando,
tá? E a coisa mais sábia que você tem a fazer é entender que aquilo ali é um alarme, que você precisa esperar, encosta, para ali um pouquinho e deixa aquela ambulância passar e você segue sua vida depois. É isso que você tem que fazer. Porque se você escutar a ambulância é o quê? É o alarme do ciúme quando toca. Então, ao invés de você ativar o ciúme, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que você faz no trânsito. Para, respira. O mindfulness é muito bom para isso. Técnicas de respiração, técnicas de relaxamento. Depois a gente pode falar sobre isso. Exatamente, lá. E você tira o carro. Olha aí, é assim que vocês vão fazer com o ciúme. Vocês vão tirar o carro de vocês, que é a mente. Eu tiro o carro, eu tiro a minha mente, boto a minha mente ali quietinha do lado, faço uma respiração, um relaxamento e deixo aquele barulho do ciúme, aquele alarme do ciúme passar. E aí quando ele passa, quando ele fazer de sonsa, não, isso não é fazer de sonsa. Viu? Não é fazer de sonsa, Laís, não é fazer de sonsa. É o seguinte, o seu ciúme, ele é um pensamento apenas. Ele não necessariamente é a realidade dos fatos. Então você precisa ter essa consciência primeiro, tá? É desafiador. Por que é desafiador? Porque você está no modo automático de reagir ao ciúme, tá? Então tudo que é automático é mais fácil, você já está naquele padrão, o seu cérebro desperta o alarme, ó, esse processo todo é automático. Quando você começa a mudar, a implementar um novo hábito mental, você vai precisar de esforço. Então ai meu Deus, Senhor, me ajuda mesmo. Por quê? Porque é como qualquer hábito na vida. Assim como você implementa um novo hábito mental, você vai implementar uma atividade física, tudo isso vai gerar esforço inicial de você. Se você não fizer, realmente fica difícil de você superar. No meu caso, eu acabo entrando no vício do enteado. Exatamente, tá? Então, é isso. Então, entender isso, tá? E aí, o que você precisa fazer também, tá? Você vai usar técnicas de mindfulness, depois a gente pode até falar sobre isso, que não vai dar para falar sobre isso agora. Eu posso, né, a gente pode fazer uma live só falando sobre essas técnicas de relaxamento, de mindfulness, como fazer essas coisas, tá? A gente pode, de repente, combinar alguma coisa assim, porque não vai dar para aprofundar nisso agora. Aqui eu só vou trazer os pontos, tá? E aí, o que você precisa fazer também? Trazer esta mulher, trazer você para o centro da sua própria vida. Porque você já observou que o ciúme, ele é uma emoção que sequestra a pessoa da vida dela? Você já observou que você fica sequestrada quando você sente ciúme? O ciúme sequestra seu tempo, o ciúme sequestra o seu foco, a sua dedicação, a sua energia, os seus pensamentos. Você não consegue pensar em mais nada. Ele é uma emoção que te sequestra. Então, o que você precisa? Você precisa trazer, né, te trazer de volta para a sua vida. Né? No caso, você que vai estar fazendo isso sozinha, ter esse esforço de sair, de se livrar das mãos do ciúme e trazer sua vida de volta. Criar conexão com a sua vida, né? Colocar metas, objetivos, né? Questão do seu trabalho, sair com as amigas, enfim. Voltar a ser o centro da sua vida, porque geralmente você não é mais o centro da sua vida. Camila falou que fez um treinamento de mindfulness, é ótimo mesmo, tá? Não tem nada mais moderno, embora a gente fala, né, a gente chega, força de vontade, né, ciúme e tal. Aí geralmente as pessoas falam, poxa, mas tudo é mindfulness. É o que tem de mais moderno nas Ivy Leagues, nas maiores universidades, que publicam, né, artigos internacionais. O que tem é isso. Por quê? Porque se você parar para observar, minha amada, o seu problema é foco. Foco. Você está com foco na coisa errada, no pensamento errado. Então, você vai precisar trabalhar essa mente, relaxamento, e fazer essas ações aqui que a gente está falando. Tá bom? Outra coisa importante, fazer a análise do custo-benefício, né? Colocar num papel todas as consequências positivas do seu ciúme. O que você ganha sentindo ciúme? Faz uma lista das consequências positivas e das consequências negativas de sentir ciúme. Foi a Laís que falou que o vício dela é do enteado. Então, ela pode também fazer uma análise do custo-benefício em relação a esse pensamento específico. O que eu ganho e o que eu perco com esse pensamento? E eu tenho certeza que ao final dessa lista, de todos esses pensamentos disfuncionais, você vai ter noção de que você está tendo muito mais
consequências negativas do que positivas. E aí você vai conseguindo aí criar essa dissonância entre realidade e fato. Isso daí vai começar a virar uma verdade na sua mente. Você vai falar, opa, né, isso aqui não está muito bom, né, isso daqui não está funcionando. Será que isso é verdade mesmo? E aí você vai conseguir criar essa dissonância aí entre o que é real e o que é fato. E ele não passa de um pensamento. E que você não precisa dar... Voltou? Voltou. Gente, tinha travado aqui. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Tá tudo ok? Deu uma pausa aqui, mas eu acho que agora voltou. Vocês estão aí ouvindo? Tá tudo ok? Isso, tinha travado, mas eu acho que agora voltou. Mari, tá me ouvindo? Tá me vendo direitinho? Show. Tá, ótimo. Então, olha só. Outra ação que a gente pode fazer também. Maravilha. Outra ação que a gente pode fazer também é o quê? É o diálogo, tá? Eu não vou também... O diálogo é algo também que a gente vai precisar aprofundar, e aí, de repente, a gente faz até uma live na sexta-feira, porque muita gente pediu sobre a questão da negociação, e aí eu penso, de repente, deixar fazer sexta-feira uma live para falar só disso, tá? Só do diálogo. Mas o que eu preciso fazer de antemão? Preciso avaliar dentro do meu pensamento, né? Qual é a minha necessidade? Qual a necessidade que esse pensamento está me gerando? Qual é a necessidade que eu quero que seja atendida? Né? O que esse meu ciúme, o que esse pensamento que eu quero? Minha necessidade é o quê? Me sentir validada, me sentir amada, me sentir querida, me sentir especial. E aí eu preciso entender também qual é a necessidade do meu esposo. Né? Eu preciso também ter essa noção e depois eu aprender como negociar. E essa questão do como negociar nós vamos deixar para sexta-feira, porque é uma live só para falar sobre isso. E aí eu vou fazer na sexta-feira a live porque ficou ciúmes com como negociar com o Super Fofo, ficou bem acirrado, as pessoas, a maioria pediu que fizesse as duas, eu vou fazer essa outra na sexta, tá bom? E uma outra técnica que é bem legal, que eu vou falar para vocês, tá? Para vocês fazerem, é a técnica do tédio. Como é que é a técnica do tédio? Por exemplo, você vai escolher um pensamento, tá? Pode ser relacionado ao enteado, pode ser relacionado a quem for, e você vai repetir esse pensamento umas 500 vezes, por 15 minutos. Então, vamos supor, qual é o pensamento? É o pensamento que, de repente, o meu enteado tá tirando o meu espaço, que eu não sou tão importante? É isso? Alguma coisa parecida com isso? Então, eu vou repetir esse pensamento que me incomoda, que me gera mal-estar, umas 500 vezes, bem lentamente, por 15 minutos, mantendo a minha atenção nas palavras, mantendo o meu foco em cada palavra, tá? E aí esse pensamento ele vai se tornando ao passar do tempo, né? Às vezes você faz 2 vezes por dia esse exercício durante uma semana. Tem gente que relata assim que já no terceiro dia já o pensamento ele vai se tornando entediante. Por que isso acontece? Porque essa técnica ela é baseada num princípio da psicologia chamado habituação, ou seja, essa exposição repetida a esse estímulo, ele vai reduzindo a intensidade da resposta. Então, aquele pensamento ali, que muitas vezes ele só aparece quando seu enteado está em casa, que aí tem aquele gatilho, seu enteado é o gatilho. Você vê o enteado com o pai, o pensamento desperta. E aí você fica ruminando. Então, você vai produzir esse pensamento diariamente, umas 500 vezes por dia, todos os dias, independente do seu enteado estar em casa ou não. Tá? Porque essa exposição repetida a esse estímulo vai aumentando a intensidade da resposta. Então, quando o enteado chega em casa, você já está tão entediada daquilo ali que ele já não produz. É chamada também de inundação. Por quê? Porque você se inunda com esse estímulo que é temido. Então, isso é um exercício também que pode ajudar bastante. Vale a pena estar praticando, fazendo esse exercício para ver se, de repente, você consegue estar aí minimizando essa intensidade desses sentimentos. Tá bom? Então, minhas queridas, é isso, já estamos aqui, já são 8h50, nós temos 2 minutos, nós temos 10 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, né, eu quero abrir aí para pergunta, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, tá? Lembrando que existem coisas aqui que você vai precisar, então as coisas que nós falamos aqui, fazendo uma recapitulação rápida, tá? Sobre o que é o ciúme, tá? Que é uma paixão direcionada, uma paixão direcionada à ameaça da traição ou do abandono. Vou fazer, Laís, vou sim, querida, tá? É uma mistura de sentimentos,
tá? Tem o intuito de proteger e sobreviver, foi uma emoção selecionada, tá? Para servir como uma emoção humana útil, uma emoção que serve de proteção, se ela chegou até agora, porque ela foi selecionada aí durante a nossa evolução, então ela tem um benefício, tá? Só que a gente precisa entender que o ciúme, ele reflete para nós que nós estamos dentro de um relacionamento que é especial, que é importante, mas que a gente sentir ciúmes é um ponto e agir sob os ciúmes é outro ponto. Então a gente não pode confundir essas duas questões, tá? O ciúmes, ele só vai ser um problema quando ele se torna disfuncional, ou seja, quando ele já está provocando prejuízos dentro de casa, tá? Lembre-se que são as crenças que nutrem os seus ciúmes, então você vai ter que fazer essa investigação das suas crenças, você vai ter que entender. Lembre-se que a pessoa que tem ciúme é uma pessoa que tem a necessidade de ter a certeza, tá? E só nesse ponto aí, uma coisa que a gente não falou também, né? O ciumento aqui é o meu filho, não aceita dividir o quarto. Exatamente, né? É como agir. Aí a questão é a seguinte, precisa conversar com ele, ver na fala dele, né, o que é que acontece. Aí, no caso, mulheres sem tabus, que eu não sei se é o nome, é um ciúme muito específico, ciúme de irmão, que é um ciúme aí relacionado à questão do recurso, né? Divisão de recursos, limite de recursos, que fica bem específico aí nesse quadro, né? Então, é você explicar para ele que você está num novo relacionamento, que está acontecendo aquilo ali, que o fato de estar dormindo ali junto não significa, ver o que ele precisa para se sentir melhor, de repente é o que está incomodando ele? É a questão que ele não tem um horário para ele, é a questão de dividir alguma coisa, que é importante, geralmente não é o todo. Tem algo específico que incomoda ele. Procure investigar o que é esse algo específico. Ah, eu quero dormir tal hora, o outro não deixa, ou o outro pega minhas coisas, enfim. Tenta identificar o que está gerando esse incômodo nele. Que aí fica mais fácil de você ir negociar. Às vezes nem é o quarto todo, tá? É algo específico, é um comportamento do outro irmão lá que fica fazendo com que ele se sinta incomodado. Joyce, minha vontade é de ter um filho, mas medo de ter ciúmes do tratamento entre o nosso filho e o enteado. Aí é um medo seu, né? Porque o pai, na verdade, o pai é pai, né? Pai é pai dos dois, tá? Então pode ser que o outro filho que está de fora, quando venha para casa, receba mais atenção, porque é o filho que tem menos atenção, o outro está dentro de casa, né? É comum. É aquela história. Por exemplo, eu estou aqui em casa com meu esposo, que eu vejo ele todo dia, aí minha mãe vem me visitar. O que é normal? É normal que eu dei mais atenção para minha mãe e menos para o que está aqui, porque minha mãe tem tempo limitado. Mas isso não significa que eu não amo a minha mãe. Isso não significa que eu não amo meu marido, tá? Ciúmes, quando o povo chama a gente, igual me chama, de bebê, de amor. Como melhorar isso? Com isso tudo aqui que a gente colocou, tá? Júlia, você vai ter que identificar suas crenças, tá? Você vai ter que... Qual é o pensamento que vem? Tenta identificar primeiro isso. Qual o pensamento que vem na sua cabeça quando isso acontece? Qual é a crença que tá gerando esse incômodo em você? Tá? É muito importante identificar qual é o pensamento, qual é a crença, para que você possa trabalhar em cima do pensamento. Porque a gente é muito... Às vezes a pessoa tem dificuldade, ela olha a situação, ela escuta o estímulo e ela só consegue perceber o mal-estar. Né? Muitos clientes têm essa dificuldade. Falar, ai, Fiamma, eu nem sei o que eu penso, eu fico tão mal, eu sinto uma dor na barriga, um aperto no peito, uma dor na garganta e a pessoa não entende, não sabe nem o que gera aquilo. Mas é muito importante que você comece a anotar, faça um mapeamento desses pensamentos para que você possa trabalhar em cima do pensamento específico. Você precisa identificar onde está a fonte desse ciúme, da onde ele vem, tá? É relacionado à crença sua de merecimento, é relacionado a quê? Tá? Então, é importante você identificar isso. E o meu marido insiste em deixar ele dormindo com o celular. Não sei, mas como... deixar o filho dormir com o celular? Eu não entendi, que eu perdi aqui o resto da conversa. Olha só, meninas, essa questão de crença, para a gente trabalhar com ciúmes, é muito importante, tá? Por isso que eu falo para vocês que é bacana investir nessa questão do autoconhecimento. Eu, inclusive, quero aproveitar e falar para vocês que o meu treinamento, SOS Madrasta, ele está com as inscrições abertas, tá? Ele vai ficar aberto até sexta-feira.
é essa turma que a gente abriu agora. Então, dentro dele, a gente trabalha todas essas questões, a gente trabalha crenças, a gente aprofunda nessa questão do autoconhecimento, que é importante. Quanto mais clareza você tem sobre você, mais fácil você resolver os problemas. Então, por exemplo, aqui, você tem um passo a passo do que fazer. Mas se você não sabe quais são as crenças, né, se você não consegue identificar essas questões todas, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade de estar fazendo o manejo do seu ciúme a partir disso aqui. Agora, se você já fez terapia, se você já tem uma noção, já tem uma clareza sobre as coisas, você consegue estar aplicando. Enteado dorme todo dia às 5 da manhã. Aí entra a questão, né, né, Laís? É o limite que o pai não consegue colocar. Né? Não quer. E assim, quanto menos o pai tem contato com o filho, menos ele disciplina esse filho. Tá? Uai, Mari, vamos entrar. Ali, depois olha a página do SOS Madrasta, que ele tá lá na minha bio, tá aqui na bio do Instagram. Clica lá que você vai ter todas as informações sobre treinamento. O curso ele vai ficar só, a turma vai ficar aberta para inscrição só até a sexta-feira. Eu acho que até sexta-feira, tá? Depois eu vou confirmar isso com vocês. Mas nele a gente trabalha isso tudo, a gente vai ter mentoria em grupo, vai ser bem bacana. Bem interessante, tá? O curso está 12 parcelas de R$67, então R$67 você gasta que você nem vê. Então, para você investir no seu autoconhecimento, né, para você investir no seu relacionamento, para você cuidar desse ciúme, para você investir, né, no seu bem-estar, não tem preço. Então, acho que é assim, um investimento baixíssimo para o tanto de benefício que vocês vão ter. Dá uma olhadinha lá no link do meu Instagram, que lá está explicando tudo. E se você tiver alguma dúvida, você sabe que eu estou sempre aqui no Instagram, eu posso estar respondendo aí para vocês pelo direct, tá bom? Deixa eu ver o que a Marche. Não sei identificar se é ciúmes, mas não me sinto confortável com algumas comparações que meu enteado faz. Óbvio, é ciúmes. Sim, faz a mim com a mãe dele, sim. Porque aí você fica se questionando, né? Você está se comparando com uma outra pessoa, né? E ele te compara também. Então, isso daí também é ciúme, sim. Tá? E aí, aí você tem que ver em que aspecto que ele te compara, né? E se geralmente você não está se sentindo confortável, né? Tem um ditado que é bem interessante, que uma trainer sempre falava para mim. Ela falou assim, sacudiu, doeu, leva para a terapia que é teu. Então, tudo aquilo que mexe com a gente de alguma forma é algo nosso. Então, a gente precisa identificar. Então, observe quais são as comparações, qual é o conteúdo dessa comparação e investiga se isso faz algum sentido para você, tá? Você não tem que agir com ele. Você não vai agir com ele, porque você vai fazer o quê, né? É uma criança, ele tá ali, né? Ele tá, na verdade, de repente, está até racionalizando. Quando ele faz essas comparações, né, ele está buscando o lugar dele dentro dessa família, é uma forma dele estar ali se colocando dentro dessa família, racionalizando muitas vezes, você e ela, tá vendo, será que eu posso amar ela? Olha, minha mãe é assim, ela é assim. Muitas vezes o objetivo dele, ele tá com uma intenção positiva em relação a essa pessoa, tá? Só que é uma criança, geralmente tem esse tipo de estratégias infantis. Mas eu nem diria isso, porque às vezes até o próprio super fofo tem estratégias infantis, né? O próprio super fofo às vezes se comporta como um adolescente, fazendo comparação entre filho e mulher, fazendo comparação com um monte de coisa. Então eu nem diria que é uma coisa infantil. Às vezes é a estratégia que a pessoa não tem uma estratégia boa para estar implementando aquilo, tá? Mas investiga, vê o que é o teor desse conteúdo mesmo. O menino mora com a gente, eu fico chata dizendo que ele deve dormir sem celular. Eu, Laís, não faria o papel da chata, tá? Porque quem tem que ser chata é o pai, não você. Eu não faria esse papel. Se o pai deixa... Se o pai que é o pai deixa, por que você vai achar ruim o menino dormir com o celular? Não está no seu quarto, não está atrapalhando o seu sono. Né? Você já falou para o pai não toma uma atitude. Você está preocupada com o menino, mas o pai não está. Você vai fazer o quê? Você vai abrir mão, porque você não tem o que fazer, você não tem o que interferir. Senão você vai ser realmente a chata, não só para o enteado, mas para o seu esposo também. Porque certamente, se ele não fez nada, ele... né, tá ouvindo você falar aí, deve estar, ai, que saco. Então, assim, você está sendo chata para o marido e para o filho. Então, eu não faria nada nesse aspecto, já que o pai não quer fazer, tá?
Ficou claro, meninas? Dorme a manhã inteira? Sim, não com ele. Agir com minhas emoções. Ah, perfeito, exatamente. Tá? Com as suas emoções, aí é aquela história. Clica lá no link da minha bio e vê se você participa aí do nosso curso, vê se você consegue aplicar, identificar as suas crenças. Eu sei que esse tipo de exercício é complicado para a gente fazer sozinha, por isso eu te convido a fazer parte da minha turma, vai ser bacana, você vai gostar muito e vai esclarecer muito para vocês, viu? E aí que eu faço? Ele dorme a manhã inteira. Pois é, Laís, aí é você conversar com o pai dele. Se o pai dele não está incomodado, não quer fazer nada, eu acho que a melhor opção para você é você se desvincular, se distrair, tá bom? Maravilha. Meninas, já vai dar nosso horário, antes que a live feche aqui tudo, eu já vou me despedir de vocês, tá? Para eu não sair sem me despedir. Eu já vou dar um beijo, agradecer a participação de todas, convidar a serem minhas alunas no SOS Madrasta. Se vocês fizerem parte desse treinamento, eu vou ficar muito feliz, vai ser uma experiência muito maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser incrível para vocês. E estou à disposição. Sexta-feira nós vamos fazer... Beijo para a Teitezinha. Sexta-feira nós vamos fazer a live sobre a negociação, tá? A live sobre a conversa, sobre o diálogo, que eu prometi, tá bom? Eu vou ver se eu consigo deixar essa live salva aqui para vocês. E agradeço a participação de todas e até na sexta-feira. Beijo, gente!